No livro de Ruth, no capítulo 4, versículo 15, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: Ele te será por restaurador da alma e nutrirá a tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Amados, aqui nesta passagem, o livro de Ruth, ele nos relata a história de Ruth e de Noemi. Noemi era a sogra de Ruth. Noemi era casada com um homem chamado Elimeleque. E essa história aconteceu no tempo dos juízes. Houve uma grande fome e Elimeleque mudou com a sua família, saiu de Israel e foi para uma outra cidade à procura de melhores condições. Lá eles passaram 10 anos, porém chegou um momento em que Elimeleque morreu e os 2 filhos que ele tinha com Noemi também faleceram. E ficou Noemi e as suas 2 noras, que era Orfa e Ruth. E elas, as 2 mulheres, a Bíblia nos diz que elas eram moabitas. E Noemi, quando se viu ali viúva, e com as suas 2 noras também viúvas, ela se desesperou. Ela não conseguia ver uma luz no fim do túnel. E pediu que as suas noras voltassem para a casa de suas famílias. Orfa concordou e voltou para o seu povo moabita. Mas Ruth não. Ruth disse que continuaria ao lado de Noemi. Então elas voltaram ali para Israel. E ali Ruth conhece Boaz, que era um parente de Noemi. E Boaz, ele decide então resgatar a Ruth e tomá-la por esposa. E quando isso acontece, Ruth, ela engravida e ela tem um filho a quem ela põe o nome de Obed. E Obed, ele fica como se ele fosse um neto de Noemi. Porque ali Noemi, ela não tem mais Ruth como a sua nora, mas como uma filha. E quando este neto nasce, olha o que a palavra diz: ele te será por restaurador da alma e nutrirá a tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Veja que aqui, essa passagem fala que Ruth é para Noemi, assim como o filho de Ruth, como se fosse 7 filhos, né? A gente vê essa mesma comparação lá no livro de Ana, quando Ana está insatisfeita pelo fato de não gerar filhos, e Eucana diz para ela: não te sou eu um marido melhor que 7 filhos? E aqui Deus está dizendo para Noemi que o tempo de choro dela, que o tempo de preocupação dela, que o tempo dela achar que ela terminaria os seus dias sozinha, abandonada, vivendo uma escassez, vivendo talvez de mendicância, da caridade dos outros. Mas não, Deus colocou um marido na vida de Ruth. E Ruth tinha muito amor pela sua sogra, que era Noemi. E o filho de Ruth, Obed, foi posto como se fosse um neto na vida de Noemi. E o que essa história ela ensina para mim, para você? É que nada está perdido.
Aqueles que estão na presença de Deus, aqueles que se voltam para o Senhor, não importa qual é a sua situação, o seu cenário, Deus tem sempre um vinho novo. Ele tem a mudança, a transformação que nós precisamos para a nossa história. Ali, Noemi, quando se viu viúva, achou que terminaria os seus dias na escassez, na miséria, mas eis que Deus trouxe um novo cenário, uma nova história para a vida de Ruth e para a vida de Noemi. E elas ali puderam ver o quão grande é o Senhor, o quão grande é o nosso Deus. Ruth, que apesar de pertencer ao povo moabita, que era um povo considerado depravado, um povo perverso, um povo que não era temente a Deus, era um povo idólatra. E de acordo com a Bíblia, o povo moabita é descendente de Ló, né? Foi um dos filhos que Ló teve incesto com uma das suas filhas. Mas Ruth, ela renuncia a este povo, a esta pecha que o povo ali tinha, e ela decide seguir ao Deus da sogra dela, que era o nosso Senhor, o Deus de Israel Todo-Poderoso. Eu não sei qual é a situação pela qual você está passando hoje, mas Deus diz para você que nada está perdido. Assim como Ele não deixou nem Ruth e nem Noemi desamparadas, Ele trouxe para elas um remidor, um resgatador. Deus também está entrando com resgate na sua história. Ele está mudando hoje este quadro, esta situação. E aquilo que parecia ser o seu fim será o começo de uma nova história. Tome posse dessa palavra. Que Deus abençoe grandemente o seu dia, a sua sexta-feira, e que você possa ter também um excelente final de semana. Amém?